Pai do Senhor, irmãos, hoje estamos aqui para continuar o estudo do livro de Juízes, né? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. Hoje é o capítulo 11, 40 versículos, onde vamos aprender com mais um juiz, irmãos. Lições que ele viveu, que ele passou na vida dele e que nós temos que aplicar na nossa vida, irmãos. Alguns pensam que servir a Deus, irmãos, é só estar vivendo, desfrutando, comendo o melhor dessa terra em todo o tempo. Deus faz isso na minha vida? Na sua? Faz. Deus é poderoso? Ele é, irmãos. A Bíblia fala que dele é a prata e o ouro. Mas você vê, nós vemos aqui, nesse livro de Juízes, livro histórico, né? O segundo, glória a Deus, que os juízes, os homens de Deus, irmãos, eles viveram situações adversas, de rejeição, de prova, de luta. Irmãos, situações que eles tiveram que buscar força no Senhor, tirar força onde não tinham, como fala lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, para vencer. E isso que você tem que entender, nós temos que entender, amém? Jefté, Juízes capítulo 11, versículo 1 fala assim: é então Jefté, o gileadita, homem valoroso. Irmãos, guarda bem essa parte A desse versículo. Homem valoroso, de valor, irmãos. Ele tinha valor, virtudes de Deus na vida dele, irmãos. Você vê que a Bíblia, ela não dá detalhes da história de Jefté, da sua formação, vamos dizer assim, cristã, né? Porque cria em Deus. Mas a gente vê nos estudos aqui do Velho Testamento, irmãos, que o povo, os filhos de Israel, eles aprendiam desde pequeno, irmãos, a palavra, a lei do Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eles eram instruídos. Alguns eram até separados para ser levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas. Aleluia. Principalmente se eles tinham, irmãos, a descendência ali de levitas, de sacerdotes ali. Mas quando não tinham, irmãos, iam ser escribas, iam escrever a lei. Irmãos, tinham isso, algo já. E quando não eram separados assim, irmãos, estudavam, se dedicavam. Uns tinham temor a Deus, irmãos. Aleluia. Jefté não fala detalhes da vida dele, mas tinha valores, irmãos. Valores aqui de Deus, irmãos. O homem, o valor que o homem adquire durante a sua vida, irmãos, é ouvir a voz da sabedoria. Provérbios fala isso aí, que ela bate, ela está à procura nos lugares. Os irmãos lêem os primeiros capítulos de Provérbios, vão ver isso aí. A sabedoria, que é o próprio Espírito Santo que habitar na sua vida. E Jefté tinha esse valor, irmãos. O valor nas suas ações, nas suas condutas, nas suas escolhas era destacado, que as pessoas viam isso, irmãos. Oh, aleluia. Porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e quando os filhos dessa mulher ficaram adultos, expulsaram Jefté. Ele disseram: não herdarás a casa de nosso pai, és filho de outra mulher. Irmãos, nós vemos aqui dentro de uma família disputas, contendas. Irmãos, mexeriqueiro. Pessoas se levantando contra a outra, porque ele era filho por parte só de pai, de mãe não. Irmãos, expulsaram o irmão, mandaram embora. Irmãos, em quantas famílias hoje, em quantas congregações cristãs, pessoas hoje estão disputando, brigando, na mesma situação aqui da família de Jefté, menosprezando, deixando pessoas de lado, não tendo comunhão, não tendo aquela pessoa junto. Oh, irmão, Deus não quer isso, irmãos. Deus não queria que os irmãos de Jefté fizessem isso com ele. E hoje muito acontece isso, irmãos. Mas Jefté, irmãos, nos ensina uma lição tão preciosa, tão valiosa para mim, para você, que o nosso verdadeiro amigo, irmãos, que não deixa nós só, que está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, é o Senhor. Aleluia, é Cristo. As pessoas podem nos rejeitar, podem não gostar de nós. Lá atrás, irmãos, às vezes o meu passado, o seu passado, não é um passado bonito, mas é passado. O nome já fala passado, irmãos. Quando você se volta para Cristo, a Bíblia diz que
as minhas, as suas transgressões, ele quem? Deus não se lembra mais. Oh, aleluia, você se torna uma nova pessoa. As pessoas podem não acreditar, irmãos, mas você é de Deus hoje, você é de Cristo. Jefté passou por isso, irmãos. Poderíamos falar muitas outras coisas aqui de Jefté, irmãos, mas Deus sabe, irmãos, até aqui ele nos permite dizer. Versículo 3. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se juntaram a Jefté e saíram com ele. Irmãos, homens que não tinham a mesma formação, homens que não viviam no mesmo ambiente que os irmãos de Jefté, homens que a Bíblia fala que não temiam o Senhor. Não fala se eles temiam ou não temiam o Senhor, mas viram valores, viram virtudes, viram algo diferente na vida de Jefté. Oh, irmãos, quantas vezes isso acontece, irmãos? Pessoas que falam, que servem ao Senhor, que pregam, que conhecem a Deus, irmãos, menosprezam pessoas, irmãos, e pessoas que não servem ao Senhor, nunca tiveram encontro com Cristo, irmãos. Vê Deus, vê o Espírito Santo, mesmo não entendendo, vendo valores na nossa vida. Faraó viu isso em José, irmãos. Todos os seus irmãos o venderam, todos os seus irmãos, o maltrataram, mas Faraó, que era tido e chamado como um Deus, irmãos, viu isso na vida de José. Irmãos, os irmãos de Jefté também não viram isso em Faraó, não viram isso em Jefté, irmãos, não viram isso na vida dele. E isso acontece conosco hoje, irmãos. Nós temos que continuar firmes no Senhor. E interessante que Jefté, e falamos aqui de José não pecou, não transgrediu o mandamento, não errou, mas foi injustiçado, estando certo. E Jefté é a mesma coisa, irmãos. Continuando aqui, versículo 5. Sucedeu que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste e não me expulsaste da casa de meu pai? Porque agora viesse a mim, quando estais em aperto? Disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. 9. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então serei por chefe. O versículo 10. E disseram aos anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, que assim faremos conforme a tua palavra. Aleluia. O 11 também, irmãos. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas essas palavras perante o Senhor em Mispa. Irmãos, as pessoas podem apontar o dedo, podem nos menosprezar, podem nos colocar abaixo de zero, pode, como fala a palavra de Deus, fala de ser o mal contra nós por causa do Senhor, porque veio em você, veio em mim, veio em nós a Deus, veio valores de Deus, veio virtudes de Deus, que isso tem que aparecer, para a glória dele, é para a honra dele, é para louvor dele. Pode nos deixar de lado, pode não falar conosco, irmãos, aleluia, mas muitos esquecem, muitos não pensam, não meditam na palavra, que há um Deus, irmãos, com olhos, como chama de fogo, que está olhando, está vendo tudo, até o que nós pensamos agora, antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe, aleluia, e ele é justo, Deus maravilhoso, e ele é um Deus fiel, um Deus poderoso. Irmão, ninguém te toca, ninguém pode fazer algo contra você. Se pessoas estão falando de mim, de você pelas costas, o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo, e as pessoas esquecem que o Senhor, ele é justo, ele é justiça. Oh, glória, aleluia. Jefté aqui, irmãos, não sei por quanto tempo que ele ficou com esses homens levianos em Tobi, mas ficou um tempo. Não vou aqui entrar na história, dar alguns meses ou anos, não vou fazer isso não. Mas ficou. Mas ele ficou ali com aqueles homens, os homens vieram até ele, e eu creio, irmãos, apesar da Bíblia não dar detalhes, que o que ele tinha de Deus para a vida dele, ele passou para aqueles homens, irmãos, aleluia.
para aqueles homens virem até ele, irmãos. Ele passou o que ele tinha de Deus, de valor, homem valoroso, oh aleluia. E diz a Bíblia que Deus fez justiça para ele, irmãos. A hora que o povo, que se dizia o povo de Deus, irmãos, os anciãos ali, as pessoas viram que não tinham líder, não sabiam estar na frente, manejar, orientar, conduzir, ensinar. Sabe, irmãos, isso hoje espiritualmente o líder ele ensina, ele conduz, ele ora, ele está no meio do povo orando, ele está ali no meio do povo jejuando, ele está ali impondo as mãos sobre as pessoas, ele está visitando, ele está indo atrás, ele está perguntando. Esse homem valoroso, irmãos, hoje precisa ter no nosso meio. Tem, irmãos, mas precisa de mais. Irmãos, foram buscar Jefté. Ser-nos por chefe, ser-nos por líder, oh aleluia, irmãos, Deus vai fazer justiça para você, Deus vai fazer justiça por nós, Deus vai fazer justiça para quem está sendo injustiçado, Deus vai fazer justiça para quem está sendo deixado de lado, Deus vai entrar com justiça e vai mostrar para as pessoas que Ele é Deus na minha e na sua vida, aleluia. O versículo 12 fala assim: enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim pelejar contra a minha terra? Era um costume, irmãos, do povo de Israel, quando saía a guerra, antes da guerra ser iniciada, eles mandavam mensageiros para ver se tinha como fazer um tratado de paz, deixar a guerra de lado. Aí o rei inimigo, né, como o rei de Israel, recebeu aquela mensagem e não faziam mal nenhum, até decidir o que eles iam fazer. Muitos irmãos decidiam ir à guerra mesmo, não queriam ir à guerra mesmo. O mensageiro voltava e trazia notícias. Então isso era um costume do povo de Israel. Em várias passagens da Bíblia você vai ler isso, aleluia. O versículo aqui 13: e disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque saindo Israel do Egito tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-me agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, chegou até Cádiz. 17. Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém os reis dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também, consentiu, assim Israel ficou em Cádiz. 18. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. Veio do nascente do sol a terra dos Moabitas e alojou além de Amon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Amon é o limite dos Moabitas. Vamos ler até o 20. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hebron, e disse-lhes: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes Seom ajuntou todo o seu povo, se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. Os irmãos vê que Jefté, irmãos, ele conhecia a palavra. Jefté, ele conhecia a história do seu povo, a origem. Irmãos, pessoas hoje às vezes querem ter ciúme da vida sua, da minha vida, de homens e mulheres de Deus. Mas, irmãos, veem nessas pessoas que têm ciúmes, né, valores, virtudes, porque não é, irmãos, exclusividade, não. É Deus que dá por misericórdia, irmãos. A graça de Deus é um favor imerecido. Irmãos, não merecíamos, falo da minha pessoa aqui por misericórdia do Senhor está aqui, irmãos. Vim até você através dessa rede social, trazer esse estudo, trazer aqui meditando versículo por versículo. Os irmãos veem no canal aí curiosidades bíblicas e Marcelo. Temos aí os profetas menores aí explicado para a glória de Deus, quase todos os livros poéticos, estamos agora nos históricos, vídeos curtos, aleluia. E os irmãos podem acessar aí, pode ver, irmãos, isso é tudo para a glória de Deus. Quem que nos mandou fazer isso, irmãos? O Senhor. Quem que nos mandou, irmãos, vir aqui um dia sim, um dia não, e trazer esses estudos dos livros? O Senhor, irmãos. Se fosse por mim, eu não vinha. Por quê? Porque a virtude,
o valor espiritual, os dons, a Bíblia fala que são irrevogáveis, irmãos, e não é para nós, é para ser compartilhado. E detalhe, irmãos, é de graça. Jesus fala assim, o que de graça recebeste, de graça dá. Então, pessoas veem valores na sua vida, em outros, irmãos, e querem se levantar contra, e querem ser obstáculo, ser pedra de tropeço. Mas em vez de entender, irmãos, que tinha que se colocar diante do Senhor em humilhação, pedindo perdão, buscando ao Senhor, pedindo que Deus desse também dons a ela, usasse ela, para que ela viesse ser uma pessoa de valor na presença. Não querem, irmãos, querem ser obstáculos. Aqui o rei, o inimigo, estava respeitando a palavra de Jefté, mas ele impôs algo. Jefté explicou que, segundo o conhecimento que ele tinha de Deus, da palavra do Senhor, da lei, que não foi desse jeito, irmãos. Aleluia. Olha, irmãos, o Jefté já se destacando como um líder, irmãos. Oh, glória! Jefté não foi precipitado e já ir para a guerra. Foi primeiro tentar conversar, ver, apaziguar a situação, mas aquela pessoa não queria, irmãos. Isso nos ensina lições preciosas, louvado seja Deus. O versículo agora aqui, bendito seja o nome do Senhor. O 22 fala assim: por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto de Jordão. 23, assim diz o Senhor, Deus de Israel: desapossou os amorreus diante do seu povo, Israel os possuiria tu? 24, não possuirias tu aquilo que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós? 25, agora pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel e pelejou algumas vezes contra ele? 26, enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas em Aroer, e nas suas vilas em toda a cidade, que estão ao longo de Arnon, por que ou não recuperasse naquele tempo? Olha, irmãos, Jefté vai respondendo a ele, contando a história, mostrando, irmãos, aleluia, dentro da história, o que aconteceu, o que antes desse rei fizeram errado, e ele não poderia ir pelo mesmo caminho. Irmãos, um líder de Deus, irmãos, Jefté depois da rejeição foi buscado, ele é diferente, diferenciado, irmãos. O líder de Deus, irmãos, é um homem pacífico, misericordioso. Mateus 5 fala lá sobre essas bem-aventuranças. Ele primeiro, irmãos, vai tentar pacificar, é pacificador, é misericordioso, oh aleluia, é limpo de coração, irmãos. Jefté estava mostrando essas virtudes e outras mais, louvado seja Deus. Versículo 27, tampouco pequei eu contra ti, porém, tu usas mal comigo em pelejar contra mim? Olha, Jefté, irmãos, defendendo a ele e todo o povo de Deus, irmãos, aleluia. O versículo aqui, continua o 27, o Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. 28, porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe contou. Olha, irmão, Jefté foi com a palavra, Jefté foi ali com a verdade, Jefté foi contar a história que eles conheciam, e os homens eram mal de coração, não lhe deram ouvidos, irmãos. O homem de Deus, a mulher de Deus, hoje, irmãos, você tem que ir com a palavra, tem que ir com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho, com a verdade do Senhor, irmãos. Se não quiserem ouvir, irmãos, eles estão rejeitando o Senhor, não a você nem a mim. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, a qual atravessou por Gileade, Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade chegou até os filhos de Amon. 30. E Jefté fez um voto ao Senhor, disse: totalmente se deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo de porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, eu oferecerei em holocausto. Irmãos, que palavra dura Jefté falou. Até no final do versículo nós vamos entender aqui. Não foi Deus que mandou ele fazer esse voto não, mas ele fez porque ele quis. Os irmãos vão entender no final. 32. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles. O Senhor nos deu nas suas mãos, o Senhor deu vitória. Aleluia. 33. E feriu com grande mortandade desde
Aroer até chegar em Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, que a sua filha, ele saiu ao encontro. A Adufes e com danças, e ela era a única filha, não tinha outro filho nem filha. 35. E aconteceu o quê? Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: filha minha, muito me abatestes, está entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tomarei atrás. Né? Outras palavras, voltarei atrás. Irmãos, Deus deu vitória, irmãos. Deus foi com Jefté, Deus foi com o líder ali, com o homem de Deus valoroso ali. Só que o homem, irmãos, ali ele fez um voto, irmãos, que ele não buscou orientação do Senhor, irmãos. O que saísse da sua casa, ele ofereceu ao Senhor no sacrifício. Irmão, se ele estava pensando num bezerro, num boi, num carneiro, ele pensou e não foi desse jeito, irmãos. A filha foi ali com adufes, com danças ali. O que? Louvar a Deus pela vitória que o seu pai teve, irmãos. Jefté tremeu ele todinho, porque ele lembrou da palavra que ele falou e ele não ia voltar atrás, irmãos. Cuidado, irmãos, quando você fizer um voto. Cuidado, irmã, quando você fizer um voto. Cuidado, igreja, quando você fizer um voto. Não sejas tolo. Pensa antes de fazer o voto. Fala com Deus. Peça orientação para Deus. Porque se você fizer um voto que vai orar 10 vezes no dia, cumpra o seu voto. Se você fizer um voto que vai visitar pessoas, vai evangelizar, vai ir em hospitais, em muitos lugares aí que a palavra de Deus fala. Lê lá Mateus 25 lá. Muitos lugares que Jesus falou, quando faz um desses meus pequenininhos fizeste a mim, cumpra o seu voto. Cumpra o seu voto. Se não precipite a abrir a tua boca. Jefté se precipitou. Continuamos aqui o versículo, aleluia. 35. Louvado. 36. E ela disse: meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze a mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. 37. Disse mais de seu pai: conceda-me isto, deixa-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes, que chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. 38. Disse ele: vai, deixo-a ir, pois 2 meses então foi com ela e suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. 39 e 40, e vamos encerrar. Sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem. Daí veio o costume de Israel, e os filhos de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias, e as filhas de Jefté hoje era dito. Irmãos, há uma polêmica, há uma pergunta, algumas pessoas falam que tem um ponto de interrogação muito grande aqui, se Jefté matou a sua filha. Aquilo que Abraão ia fazer, e o anjo impediu, Jefté o fez e concluiu. Não, irmãos. Quando você lê o versículo 39, que fala conforme, aqui está escrito aqui, irmãos, lê o 39 aqui, o costume de Israel. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, não aceita sacrifício humano, irmãos, porque ele não pode se assemelhar com os deuses dos povos. Jefté, segundo o costume de Israel, irmão, sua filha nunca casou. Sua filha ficou num lugar retirado, virgem até morrer, porque o ensinamento aqui era a mulher ser mãe, e era honroso a mulher ser mãe, ter o seu marido e ser sujeita ao seu marido. E ela, para cumprir o voto que o seu pai fez, irmãos, seu pai não teve mais contato com ela, dá a entender assim pela Bíblia, por causa do costume de Israel, ela ficou num determinado lugar virgem até morrer. E aqui as filhas, de Israel lamentavam por ela, porque era honroso para a mulher, irmãos, o casamento. Era honroso para a mulher ser mãe de filhos. Jefté cumpriu o seu voto. Não pôde ter o prazer, a honra de ver sua filha casar, lhe dar netos, a sua descendência ser continuada, porque era honroso para um pai, aleluia, ver os filhos dos seus filhos e o seu legado, seu nome que Deus eles iam levar. Ele não pôde ter isso, irmãos. Por isso que ele tremeu todinho.
Irmãos, não porque ele matou ela, irmãos, em sacrifício, porque Deus não aceita. Deus não vai contra a sua palavra, irmãos. Para de ouvir besteira dos outros aí, irmãos. Deus age de acordo com a sua palavra. Jefité nos ensina aqui tantas lições aqui, irmãos. E a hora passa tão rápido, né? Irmãos, se você puder, de novo, vamos encerrar aqui agora. Veja aí esse vídeo, irmãos. Até o final aí, para a glória de Deus, de novo. Que Deus te abençoe e te guarde. Irmãos, deixa aí o joinha, compartilha esse link, nos ajude a fazer a obra do Senhor. Mande para os seus contatos. Isso tudo para a glória de Deus, amém, irmãos? Juízes capítulo 11 encerrado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.